Graça e paz, igreja. Amém? Você está feliz? Então, dá um cutucão no pessoa que está ao seu lado aí e fala assim: nessa noite, você será despertado para que você tenha um 2015 na essência do papai. Amém? Deus é tão tremendo, amados. Eu fico maravilhada. Quando o pastor Nivaldo começou a ministrar aqui, eu fico maravilhada em poder ofertar. E como eu gosto de ofertar numa igreja próspera, né? Que a igreja de vocês está linda, linda. Pastor Vinícius, de parabéns, né? Ficou show aquela cabine, ele se delicia dentro daquilo, né? Mas está linda cada vez mais. Sabe o que é isso? O prosperar do Senhor na vida de vocês. Porque quando a igreja começa a ficar linda, significa que dentro de você está ficando mais lindo ainda. Porque você faz parte disso, amém? Ordenação, mas é tão de Deus. Só que eu faço diferente. Eu não aviso, não. Eu deixo tudo quietinho. E aconteceu isso em novembro. Fizemos encontro de pastores e líderes na nossa igreja. E Deus ministrou meu coração para ordenar. Um era do louvor, um ministro de louvor, um japonês. A esposa dele, que é mestre na palavra. E uma profeta. E eu falei, amém, Senhor, glória a Deus. Eu nunca fiz isso, Deus, aleluia. Então eu vou ordenar, né? Porque eu sempre era com meu esposo, ele que fazia. Eu falei, amém, Deus, então me fala. Aí um dos nossos pastores de Ituverava ligou e falou assim, pastor, eu estou levando os irmãos de Uberaba, que ele começou um trabalho lá. E eu vou ordenar 2 de Uberaba e 2 de Ituverava. Eu falei, de Deus, pastor, então vem que vamos fazer uma festa só. E naquele momento, antes da ordenação, eu falei assim para eles já sabem? Ele falou assim, não. Eu falei, então vai ser de Deus, amados. E naquele lugar, o pastor Maurício cercou toda a chácara, o salão que nós estávamos sendo ministrada, com tecido branco. Só tinha uma entrada, o lugar onde você vinha para o púlpito. Então, quem quisesse sair a hora que eu falasse assim, né, vou te ordenar, não tinha como. Estava ali seguro, né? Mas foi tão incrível que Deus moveu naquele lugar de uma maneira. E quando eu vi vocês aplaudindo, né? Os ministros aqui do altar, que vão ser ordenados, é isso mesmo, igreja. É realmente se regozijar com eles, em Deus, porque a quem honra, honra. É o tempo de reconhecimento. E eu vou dizer para você que está aí na cadeira assim, e quando vai chegar o meu tempo? O Senhor está te olhando aonde você está, amém? Vai chegar o teu momento, só espere. Ainda diga assim, Senhor, eu quero no momento que eu nem imagino. É aquele momento que você ainda não está preparado, que você fala, mas não estou preparada. E Deus fala para você, é agora. Porque a preparação, amados, é contínua. Eu e você estamos a cada dia sendo aperfeiçoados, amém? E eu lembro que o ministro de louvor, eu pedi para ele tocar uma música, e a música que Deus deu para ele. E ele começou a cantar aquela música numa graça. E eu comecei a falar sobre cada uma das pessoas. E quando eu virei e falei para ele, meu Deus, o chão tremeu, aquele rapaz quase desmontou naquele lugar. Mas a igreja reconheceu eles com uma graça, amados. Era o tempo. Eu falei, amém, Senhor, eu entendi. Era o tempo. E Deus está movendo tremendamente. Então, amados, se prepara. Deus tem algo tremendo. 2015, amados, não vai ser mais um ano, simplesmente um começo de ano. E eu sou privilegiada, né? Primeiro culto de domingo de 2015, eu estou aqui, pastor Ronaldo. Glória a Deus pela sua vida. Deus é bom demais, amado. Isso é honra. E eu glorifico a Deus por isso. E essa noite vai ser um culto diferente. Eu falo assim, ministrar a palavra, né? É cultura, amados. A gente aprende, você pesquisa, né? E nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia. Quando eu encerrei o ano, dia 31, fizemos o encerramento. E geralmente as pessoas começam assim, né? Fazendo promessas, né? 2015 vai ser diferente. Eu vou fazer dieta, eu vou me preparar para uma excelente faculdade, eu vou orar porque eu sei que Deus vai me dar minha casa, eu vou estudar para um concurso de excelência, eu vou mudar de emprego. Mas, amados, eu falo, mas eu tenho que ter ação. Nós temos que ter ação. E o que Deus falou para mim antes, falou assim, ministra ao meu povo, que ainda que em 2015 os governantes estão dizendo, os economistas estão dizendo que vai ser um ano atípico, que vem grandes situações, grande peso, grande...
Amados, eu e você não vivemos pelo que essa terra diz, nós vivemos pelo que o céu diz. E o céu diz, o que essa palavra está na tua mão diz, que você é o que a palavra diz que você é, que você tem o que a palavra diz que você tem, e você pode o que ela diz que você pode. Eu e você somos filhos de Deus Altíssimo, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, e nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, amém? Então, amados, 2015 vai ser o ano de excelência. Temos declarado que vai ser o ano que nós mais vamos enviar missionário, o ano que nós mais vamos ofertar nas nações e levantar homens e mulheres de excelência para povoar o céu, levantar um exército tremendo que vai povoar o céu, no nome de Jesus, amém? E Deus disse assim para mim, fala para o meu povo, guardar o seu coração. Amados, quando aquilo estiver sendo assolado, o teu coração é a tua alma, ele tem sentimento? Tem, é o momento de você pegar ele e dizer assim, coração, o meu espírito vai governar, mas você não vai sair do controle do meu Deus, amém? Então guarda o teu coração, todo momento guarda o teu coração. Isso é o que, pastora? Se mova em fé. Você não está vendo, mas está acontecendo, amém? Você crê nisso? Então, abra tua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Quem é que nos visita aqui pela primeira vez? Nos visita, eu estou sentindo em casa. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a casa do teu Pai. Então, sinta-se liberdade nesse lugar. Amém? Sinta-se à vontade. Então, você que nos visita, você é bem-vindo. Deus é tão tremendo, né? Na casa do seu Pai tem liberdade. Então, como Ele é nosso Pai, né? Vamos nos deliciar nele. Tiago 4, versículo 17 diz assim, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aleluia. Papai, eu te dou graças por essa palavra. Senhor, te agradeço, Senhor, por estar aqui. Espírito Santo, o Senhor tem livre acesso. Esse lugar de honra é do Senhor. Continue movendo, Senhor, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Queremos somente te ouvir. Fala, Senhor, mas que essa palavra venha trazer despertamento em nós, papai. Que não venhamos mais ficar olhando as situações, mas nos movemos para mudar aquilo que era contrário. No nome de Jesus. Aleluias, amém? Amados, quando falamos quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Deus, quando falou essa palavra, eu falei, meu Deus, isso fala de omissão. E omissão nos afasta da vontade de Deus. Omissão afasta da vontade de Deus para a sua vida. Pastora, quantas vezes eu me omito? Às vezes você se omite sim, quando Deus dá uma direção para você. Quando você abre a palavra e você começa a ler, e você fala, mas que não é bem assim. Ainda bem que não é com vocês, só comigo que acontece isso. Aí a gente quer meio que direcionar, né, pastora Val? Mas Deus, não é bem assim, Deus, não é assim que está dizendo. É assim, está escrito, amados, eu creio nessa palavra de capa a capa. Principalmente na capa que diz que ela é sagrada, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, ela é perfeita. É a verdade viva que liberta, que cura e que restaura. E se eu mergulho nela, a omissão não vai fazer parte da minha vida nem da sua, amém? Quantas vezes nós nos encontramos em situação complicada, né? Que podia ser evitado. Mas deixamos. Não temos ação. Não ter ação é não se mover por fé. A fé é um processo de ação. Eu oro, eu creio e eu me movo. Pastora, então eu estou certa, eu estou me movendo, pastora, para estar ali e mover a mão de Deus na situação. Não! Você está se movendo para mergulhar mais no Espírito, no hora após hora, na adoração, para você ver o milagre na tua vida, em nome de Jesus. É para isso que nos movemos. Eu tenho declarado que nós vamos andar, toda a igreja do Senhor Jesus, no sobrenatural, um dia sim e o outro também. Como sendo natural na nossa vida. O sobrenatural tem que ser natural. Você vai passar assim e de repente o paralítico vai levantar e vai andar. Você vai falar, Jesus, te agradeço. Você vai estar andando, o cego vai enxergar só porque a tua sombra vai passar. Porque o Senhor habita em você e a unção dele, ela tem que ser jorrada da minha e da tua vida, amados. Então você tem que viver assim e eu também. Senhor, o sobrenatural acontecendo na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, porque é natural. Onde eu passo, o milagre se estabelece, amém? E eu declaro isso para a sua vida, em nome de Jesus. O que é omissão, pastora? Não orar. Não orar, nós estamos se omitindo. Pastora, mas na minha igreja, a pastora Val levantou um ministério de intercessão. Então ela já ora, eles já oram. Meu filho,
Orai e vigiai sem cessar. Essa palavra não foi só para o ministério de intercessão. Essa palavra é para mim e para você. E eu costumo dizer assim, o vigiar, ele tem impacto, porque eu tenho que vigiar o que eu falo, o que eu ouço, o que estão dizendo para a minha vida, eu tenho que vigiar. E aonde eu oro, pastora, eu determino sobre a minha vida aquilo que eu quero, o que a palavra diz, o que eu tenho respaldo pela palavra. Então eu vigio e eu oro. Eu paraliso as obras do inferno e eu chamo a existência o que a verdade da palavra diz para a minha vida. Em todas as áreas, financeira, áreas emocionais, área de enfermidade que o diabo tenta trazer. Eu preciso paralisar em nome de Jesus, assim como você. Amém? Você crê nisso? Você tem poder e autoridade? Olha, pelo menos uns 40 se entenderam. Deixa eu perguntar de novo, né? Que alguns estavam assim meio dispersos. Você crê que você tem autoridade? O Senhor Jesus, amado, habita em você. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. E é tão tremendo que o dia que o diabo pensou que ele ganhou a situação, né? Jesus foi crucificado, eu venci. Quando o terceiro dia, né? O Senhor chega à porta dele e bate lá. Quando ele abre, que ele vê que é Jesus, ele falou, vixe, ferrou. Eu pensei que ele estava morto e ele está aqui na minha porta. E Jesus vai tomar a chave da casa dele, né? E ainda diz assim para ele, sim, você perdeu, porque agora eu estou deixando uma multidão de Jesus sobre a terra que vai continuar pisando na tua cabeça. Amém? Você é Jesus sobre a terra, meu filho, não tem diferença nenhuma. Por isso que o sobrenatural tem que acontecer na minha e na tua vida todos os dias. Você é Jesus. Então olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você é Jesus. E o sobrenatural tem que acontecer na tua vida. Amém? Outro motivo de omissão, não socorrer aquele irmão ou irmã que está em dificuldade física, dificuldade financeira, dificuldade espiritual, é outra omissão. Muitas vezes, né, isso às vezes só acontece, acho que lá em Campo Grande, aqui não deve acontecer. A pessoa chega, olha só, o que é viver no natural do mundo? Chega para você e diz assim, ai pastora, sabe, a fulana lá contou uma situação para mim, a situação dela de casamento não está legal. Ah pastora, mas também, né, as coisas do mundo estão assim, a mulherada está atacando, aí o marido dela não aguentou. Amados, isso não é natural não, é obra do inferno, paralisa esse Asmodeu, o espírito das trevas que tem se levantado. Nós temos muitas vezes achado que as coisas do mundo passam a ser natural. O dia que você começa assim, amados, você está andando lado a lado com o bicho. Então deixa eu te dizer, para as obras dele em nome de Jesus. Essas coisas que o mundo está dizendo ser natural, não é, porque não está na palavra. O que não está na palavra, amados, não é natural para nós. Mas o que está na palavra é a verdade viva, natural, nua, crua, perfeita, que tem que manifestar na minha e na tua vida. Então, nessa noite, nós vamos arrancar tudo quanto é omissão da nossa vida, em nome de Jesus. Não compartilhar a palavra de Deus quando se tem oportunidade. Dia 24 eu estava trabalhando, pastora, você não para? Não, a Dilma não dá folga. Então, dia 24 eu estava trabalhando. E chegou um rapaz que trabalha comigo, um japonês. E ele é tão tímido assim, ele falando para mim, eu gosto de conversar com você, porque eu saio daqui assim motivado. Aí eu fiquei olhando, deu vontade de falar assim, crente mole, tem que outro crente te motivar? A palavra não te motiva, meu filho? Mas eu pensei tudo isso em fração de segundos. Aí eu falei, vamos lá, Senhor, mais uma palavra para ele, vamos, Senhor, me ajuda. E eu não tenho, eu sou assim meio pastor gesto de saia, né? Eu não sei dar motivação assim, não, meu irmão, você já bota a palavra e levanta a pessoa, né? E eu comecei a falar com ele, aí ele disse assim para mim, você vai passar o dia 24 aonde? Eu falei, olha, eu não comemoro Natal. Natal é mundo, Jesus não nasceu nessa época nunca. Poderia ter nascido dia 24, sabe por quê? Porque os pastores estavam no campo, e lá em Jerusalém é neve, então nunca que os pastores iam estar no campo. Então, ele não nasceu em dezembro. Comércio, Natal de comércio. E ele ficou olhando para mim, eu falei, e você, vai para onde? Eu vou para a casa dos amigos do meu irmão que me convidou. Você sabia que o ano passado eles me chamaram para orar nesse dia? Falei, glória a Deus, que oportunidade que você teve. Eu falei, e se esse ano eles te chamarem para orar? Não, eu vou orar de novo. Falei, meu filho, olha a oportunidade. No momento da oração, você diz assim para eles, vamos fazer uma oração junto. E você faz aquele povo confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e entregar a vida deles. E eu fui ministrando. Aí ele ficou olhando para minha cara, recuando. Aí eu
E aí, amém? Eu vou ver se dá. Como assim vou ver se dá? Porque eu acho que eu não tenho tanto assim como você fala. Eu falei, meu filho, onde você está? Onde está a palavra dentro de você? O que você tem ouvido nos cultos que você vai? Mas eu me lembrei que um tempo atrás eu conversava com ele, o próprio líder, o pastor, começou a entender que as coisas do mundo eram naturais. Então, amados, o dia que eu estou à frente de um púlpito e eu começo a entender que as coisas do mundo são naturais, eu estou matando o meu rebanho. Não é, a palavra diz que eu vivo na contramão do mundo. As coisas de Deus são loucura para os homens, então eu e você temos que ser ousados, chegar onde chegarmos, amado, e falar do que o Senhor tem feito na sua vida. Testemunha, meu filho, que é um exemplo disso, Paulo. Onde ele ia, estava eu a caminho de Damasco, e de repente caí do cavalo, da mula, do camelo, do jumento, do que foi, mas ele contava o que aconteceu com ele. 3 dias eu fiquei cego, pensa, ele foi para o encontro, e nós fazemos um encontro agora, pastor Ronaldo, o cara já fazia lá atrás, ó, e ele estava dizendo para nós, 3 dias naquele encontro, imerso ali, e o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, e depois de 3 dias, estava lá, deu no que deu, aquele homem simplesmente que não andou lado a lado com Jesus, mas ele conheceu o Senhor de ter intimidade, assim como você, amém? Deus é tremendo. Então, amados, outra omissão, não exortar, não ler a palavra, não contribuir com a obra de Deus, é omissão. E pastora, primeiro dia do ano a senhora já começa assim? Eu gosto, sabe do quê? Despertamento. Eu amo provérbios não vai me alisar nunca. Ele me desperta, por isso que todos os dias eu falo, Senhor, fala comigo. Eu e você temos que ter esse gás todos os dias, amado. Andar segundo a direção da palavra. Contramão do mundo? Então eu estou andando certo, Senhor, aleluias. Alguns exemplos de omissão, que sucede na vida de muitos cristãos, por conta de afazeres diários que geram sérias consequências futuras. Então olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim, omissões geram sérias consequências futuras. Então, amado, é sério, grave essa palavra. E eu te convido a você reservar alguns minutinhos do seu dia ao Senhor. Pedir a Ele para te mostrar quais são as áreas que às vezes você está negligenciando. Hoje eu estava conversando com a pastora Raquel e ela falou assim, pastora, como que um filho é diferente do outro? Eu falei assim, criar filho é uma arte, todo dia você pinta um quadro diferente, mas eles são diferentes. Um se entrega mais, ele ama mais, ele é mais carinhoso, o outro ele já fica mais arredio. Não tem como você tratar igual, eles até pensam que a gente trata um diferente do outro, né? Mas não é assim. A minha filha mesmo, a caçula aqui, às vezes ela fica assim, né? Ela tem todo um jeito, sabe o que é? Ela falou assim, Deus é tremendo. Botou desde o início que ela ia fazer veterinária, ela queria fazer, e ela queria fazer numa faculdade que fosse federal. Ok. E eu olhava aquilo, e ela gostava de bichinho, ela catava bichinho, botava dentro de vidrinho, e ela cuidava, matava, coitadinho, né? Mas ela cuidava, daqui a pouco ela enterrava, ela arrancava a asa, ela fazia o que precisasse, mas ela queria conhecer mais daquele bichinho. E hoje ela trabalha com animal de grande porte, né? Às vezes eu falo para ela, filha, cuida de ovelha, filha. O seu pai deixou um decreto, você vai cuidar de ovelha. Mãe, eu gosto de grande porte. Ela vai chegar lá, nós vamos ver ela com um rebanho, né, pastor, imenso, assim, tirando os carrapichos, vai ser bom demais. Mas ela é diferente. E aí, por ela ser assim, toda lançada, destemida, eu não me preocupo muito com ela, né, de atenção, mas ela tem um jeitinho dela, eu tenho que saber como chegar. Assim é o meu filho mais velho, né, que vai casar, aleluia, glória a Deus. Pensei em alguém que estava, Senhor, eu quero contemplar o milagre. Deus, por favor, o Senhor levou meu esposo, Senhor, e agora? Eu preciso contemplar o milagre, Senhor, faz a obra. Amados, Deus é o Deus de milagre. Quando você espera nele, ele te dá o presente. Quando eu dizia assim, Senhor, eu posso tocar na esposa dele, eu podia tocar. O dia que essa moça chegou, amados, eu olhei para ela e falei, meu Deus, era você que eu tocava. Ela ficou olhando para mim, essa mulher maluca, né? Mas era isso, visualizar aquilo que o Deus Todo-Poderoso mostrou para você. Continuar crendo no milagre, amados. Então eu te convido a você começar a conhecer o coração do seu filho. Então eu tenho 3,
Nenhum dos três eu tenho que agir igual. Os três têm atitudes, corações diferentes. Então eu digo para você, você tem negligenciado isso, a conhecer a tua família? Você conhece o coração da tua esposa, do teu esposo? Ih, pastor, agora a senhora está pegando. É sério, gente, convivemos, às vezes acordamos do lado dessa pessoa e não conhecemos o coração dela. Não, pastor, meu marido me ama, ele coloca o mundo aos meus pés. Mas e você se entrega a tal ponto para ele, que ele conhece, e se dá a conhecer o teu coração a ele? Os teus filhos conhecem o teu coração? Amados, isso é sério. Então, o Senhor tem falado, coração, sonda. Conheça ele. Se você conhecer o teu coração, é a maior vitória que você tem em tuas mãos. Porque no momento que o diabo tentar bater o pé, você fala, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei aonde as minhas emoções estão firmadas, é nele. Pastora, vai doer, vai chorar, vai urrar, vai, meu filho, eu sou de carne e osso igual você. No momento do desespero, eu falo, Jesus, me socorre. E sabe o que me sustenta? Oração em línguas e adoração. Eu não peço outra coisa, eu vou orar em línguas, eu paro a obra do diabo, eu repreendo. Às vezes eu estou lá lavando roupa, fazendo alguma coisa. Pastora, você faz isso? Claro, minha filha, eu trabalho fora, mas eu sou dona de casa, eu sou pastora, eu sou vó, né? Você faz de tudo, mas eu sei o momento certo onde paralisar as obras do inferno e chamar a existência que Deus tem para a minha vida. Então, eu declaro que esse é você, um homem e uma mulher antenado com aquilo que tem no céu. Porque nós somos um espírito, que temos uma alma, que habitamos neste corpo para nos movermos sobre essa terra. Nós não somos corpo que tem alma e que tem um espírito. Pastora, assim demora, como que eu vou chegar nesse espírito? Como que eu vou tocar? Então não olhe assim, eu sou espírito que vim do céu, ligado ao meu Pai, que tem uma alma, minhas emoções, minha mente, e que habito nesse corpo para me mover operando sobrenatural sobre essa terra. Se veja dessa maneira, que você não está enraizado aqui, a sua raiz é para cima, meu filho, é grudada no céu, é para lá que a minha, a sua raiz está. Por isso que nós vivemos pelo que tem no céu, no nome de Jesus. Pastora, me dá essa rota, está aí na tua mão, mais de 8.000 promessas na tua mão. E eu declaro que em 2015 você vai viver cada uma delas. Se você pegar essa palavra, amados, e colocar ela para funcionar, você vai experimentar o sobrenatural na tua casa, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento de filhos, pai com filhos, na tua empresa, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você estiver, você vai experimentar. Apenas se permita, no nome de Jesus, amém? Às vezes o pastor aqui, né, dá direção. Medita na palavra, ora em línguas, né? Adore o Senhor. Você sabe que eu tenho meditado sobre isso. A gente tem um processo que você ensina a igreja. Aqui você fala assim para a massa, você está ensinando. Mas chega um estágio na vida da pessoa que parece que ela começa com comichão, ela já não está mais ouvindo. E esse ano de 2014, eu tive uma experiência incrível. Eu peguei e falei, Senhor, eu preciso ver casamentos restaurados, transformados. Amados, e eu chamei algumas mulheres para fazer parte de um grupo. Era o meu grupo secreto. Todo mundo falava grupo secreto. Ninguém sabia o que estava acontecendo, quem eram as pessoas e o que eu estava fazendo. Vou contar um negócio para vocês, nem eu sabia. O dia que eu tinha que me reunir com as mulheres, eu falava, Espírito Santo, e agora o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que vai acontecer? E o Espírito Santo foi trabalhando. Amados, eu fui conhecendo o coração daquelas mulheres e eu fui conhecendo a atitude delas como mulheres. Então, o que eu quero dizer com isso? Corpo a corpo, você e mais um. Se você já conquistou um degrau no seu relacionamento como casal, cata mais um casal e vem cá. Eu vou te ensinar como conquistar mais esse degrau. Conquistei um degrau no relacionamento com meu filho, cata mais uma mãe, um pai, vem cá, eu vou te ensinar, porque eu já venci mais um degrau. Amados, isso é eu não me omitir diante do que a palavra tem para mim e para você, mas é me levantar e estabelecer reino do Senhor sobre essa terra, famílias restauradas, transformadas para a honra e glória do Senhor. Dia 25, a nossa igreja foi fazer uma apresentação de teatro e o louvor foi ministrar. Gente, não tem nada contra homossexual, amo eles, não concordo com a situação que eles vivem, mas eu tenho que amar, eles são vidas, precisam de Jesus. E aquele homem, eu vi um homem muito afrescalhado subir, né, no palanque, eu falei, Jesus, quem é esse, né?
a roupa, o tênis, meu Deus, um tênis vermelho que chegava a brilhar com aquela camisa toda. Eu falei, Senhor, está parecendo um Papai Noel endoidado. Aí eu falei, Senhor, quem que é esse homem? Quando o rapaz anunciou, ele era acho que é vereador, alguma coisa assim. Eu falei, esse é o cara, não me lembrava dele. Amados, foi uma lição. Pastor Ronaldo, uma lição. O cara falava de família, com uma autoridade. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? O Senhor está movendo em todos os lugares. Ele dizia assim, eu estou vendo aqui uma multidão de famílias. É isso aqui, eu preparei essa cidade do Natal, esse lugar de evento, para que famílias sejam reunidas. Pais, filhos, mulheres, andem com seus maridos aqui. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Olha quem está falando, Deus. E ele dizia assim, vocês que têm pais, mães, avós, e que deixaram lá no asilo, vá buscar, eles são famílias, um dia eles já foram bênção na vida de vocês, vai lá, busca eles, atenda eles, dê carinho para eles. Tem 8 anos que eu cuido de um asilo, e tem muitos lá abandonados, que a família não vê há mais de 5 anos. Amados, aquele homem, na condição que ele vive, que ele decidiu para a vida dele, ele falava de família. O que está no coração de Deus, meu filho? Família. Ele foi o primeiro que uniu a primeira família. Ele era o único convidado, porque ele tinha uma rota. Família está no meu coração. Família unida, amado, ninguém destrói. Então, família tem que estar no meu e no teu coração. Amém? Jesus disse para mim e para você, né? Nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Pastor, só vai falar de oração. Um dia Jesus chega para os discípulos, né? Abre a tua Bíblia em Mateus 26. Vamos ler, eu gosto de deixar assim para você manusear a sua Bíblia. Mateus 26, versículo 40. Nós precisamos ter intimidade com essa palavra que está na nossa mão. Se a gente deixar fazer isso só uma vez por semana, amados, a hora que você precisar dela, não vai ter intimidade. Mateus 26, 40 em diante diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava se referindo o que aqui? As obras da carne, o pecado, a omissão. Então ele disse assim, nenhuma hora pudeste vigiar? A obra da carne, a carne não está totalmente preparada, ela está em aperfeiçoamento. Mas o espírito tem que estar aperfeiçoado. Então, amados, a palavra da verdade, ela tem que se cumprir na minha e na sua vida como ela foi cumprida na vida de Jesus. Tudo se cumpriu. E quando Jesus foi, ele disse assim, vou preparar uma casa para vocês. Se eu não for, não vou poder preparar, mas eu vou para voltar e buscar vocês. Então, amados, Deus está escrevendo nos céus o momento da minha e da tua volta para a casa do papai. Amém? E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Sobre esse momento de retornar para a casa do pai. A vinda das 4 luas de sangue, que é um sinal profético. A Bíblia fala desses sinais. Vi, pode colocar aí na tela. A Bíblia fala desses sinais, amado. E é interessante, quando o pastor Ronaldo falou para mim, ministra sobre isso. Quando eu ministrei na minha igreja, não tinha acontecido ainda. Mas, nesse momento, nós estamos vivendo a metade dele. 2 luas já aconteceram, 2 luas virão. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque está tudo escrito na palavra, tudo. Sinais, né, têm sido identificados pela NASA. Esses sinais aí, amados, foi a NASA que identificou e colocou para mim e para você. Por isso que eu disse, púlpito é cultura. Ministrar a palavra de Deus é cultura. E aonde você acha isso, pastor? Lá na dona Google, né? Quem que é a dona Google, né? A Google é a mulher, né? Porque quando você coloca a primeira palavra que você quer buscar, assim, você começou a digitar, ela já te traz um monte de opção, né? Igualzinho mulher, ela já fala na frente, né? Então a dona Google dá chance para nós de procurar e pesquisar. Essa vinda das 4 luas, o que elas apontam? Evento de agitação no mundo que vai ocorrer, né, de abril de 2014 a outubro de 2015. O que significa isso, pastora? Isso é profético, né? É o fim dos tempos, pastora. Nós vamos passar, amados, por esses momentos, como já passamos, né? Os 2 primeiros já passamos, as 2 primeiras luas. Abril de 2014 e outubro de 2014. E eu não sei se você viu essa de outubro de 2014,
Festa dos Tabernáculos, a lua de sangue que apareceu em cima do muro de Jerusalém, do Muro das Lamentações, foi algo sobrenatural. Entra lá no Google depois e procura, lua de sangue, outubro de 2014, em Jerusalém. Aquilo parecia que estava pingando sobre o Muro das Lamentações. É algo tremendo. Então Deus está escrevendo no céu. E eu e você precisamos ler isso, em nome de Jesus. E é isso que eu quero mostrar essa noite. Deus estabeleceu data, amado, para todas as festividades judaicas. E é isso que você está vendo aí. Cada festividade tem uma data e isso está na Bíblia. Eu não quero dizer que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, né? Ah, pastor, ele volta na Páscoa desse ano, ele volta em Sucote, na Festa do Tabernáculo até 2015. Eu não estou dando data. Jesus pode voltar nesse momento, antes que nós terminamos esse culto. Ele pode voltar antes da ordenação de quarta-feira. Os irmãos falam, não, pastora, deixa o óleo ser derramado sobre a minha vida. Então, amados, o Senhor está voltando e quem sabe o momento dele é só o papai. Só que Deus está escrevendo nos céus, para que eu e você saibamos que os sinais estão acontecendo. Para quê? Para que eu veja a minha vida, aonde eu estou sendo omisso, aonde eu estou negligenciando, a minha família, os meus familiares estão se perdendo e eu não estou fazendo nada para isso. O que eu estou fazendo? Eu estou orando, eu estou dando a mão e trazendo. Ah, pastor, a senhora não conhece, pastora, mala. Que é mais mala que Nabal? Esse dia eu estava lendo, né, a história e falei, meu Deus, pensa no homem mala. Mas ele tinha uma mulher sábia do lado dele. Depois você lê a história. Meu Deus, aquela mulher foi tão sábia. Então não importa se é um mala, se é uma frasqueira, se é uma sacola, não importa. Importa que Jesus ama essas vidas. E eu e você temos a obrigação de resgatá-los. Amém? A Páscoa estabelecida na Bíblia, né? A NASA mostra isso aí, ó, e afirma que essas 4 luas de sangue, já aconteceram 2, vão acontecer as outras 2. Haverá o quê? Eclipse solar na Páscoa de 2014, de abril de 14 nós vimos, Sucote, outubro de 2014. Agora Nissan, o ano judaico, né? Nessa verdade será em março de 2015. E Nissan é comemoração do quê? Os filhos de Israel foram libertos da escravidão do Egito. Isso vai ser em março de 2015. Mas quando for abril de 2015, a Páscoa, e setembro de 2015, Sucote, nós veremos as outras 2 luas de sangue. Então, amados, pastora, podemos não ver. Em nome de Jesus, que eu quero é que o Senhor volte mesmo. Que eu volte para casa, amados. Para não passar, eu e você não vamos passar uma tribulação aqui. Amém? Pastor, eu estou vivendo tribulação, meu filho. A tua leve e momentânea tribulação, ela é passageira. Você está sendo aperfeiçoado para vencer as obras do inferno e para você chegar na casa que o papai tem preparado para você. Então não desista, creia até o fim. Se não chegou ao fim ainda, pastor, é porque não é o fim. Tem mais. Estou tendo muita adversidade, muita batalha. Dê glória a Deus, meu filho. Você não está andando na mesma direção que o diabo. Você está andando na direção contrária. Então você está na rota de Deus. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Olha que interessante. Para o judaísmo, a lua é um sinal para Israel. O sol é um sinal para o mundo. Joel capítulo 2. Abra aí, Joel 2. É um sinal para o mundo e para Israel. Joel capítulo 2, versículo 30. Pastor, a senhora estiver falando muito rápido, depois você me pede, eu te passo por e-mail, você estuda, pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar. Joel 2,30 diz assim, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Agora vai lá para Atos, eu vou mostrar para você que a palavra se cumpre, Atos capítulo 2. Amados, o Senhor está escrevendo nos céus. Eu e você precisamos ler isso em nome de Jesus. Atos 2,19. Pedro repete a mesma declaração de Joel. E Pedro nem conhecia Joel, hein? Olha lá, Atos 2,19. Diz assim a palavra do Senhor. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue,
fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias, amém? Eis aqui essa palavra para mim e para você, quem invocar. Se com a tua boca confessar, com o teu coração crer, assim será sobre a tua vida. Então, todo que invocar. Então, amados, antes que o Senhor volte, resgate uma multidão para Ele. Você não pode ficar esperando só que o pastor Ronaldo, o pastor Aval, os pastores façam. Eu e você precisamos fazer. Você é Jesus sobre a terra, amém? Então, fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Você é Jesus sobre a terra. Deus é bom demais. Então veja bem, Joel, o profeta e Pedro, ambos declararam a mesma palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo é o mesmo. Era, é e vai continuar sendo. Então ele move, ele mostra, ele anuncia aos seus profetas aquilo que há de acontecer. Amados, foi a NASA que fez esse estudo. A NASA que preparou tudo isso e falou, 4 luas acontecerão. E olha as datas judaicas, as datas de referência bíblica. Deus está escrevendo dos céus para que eu e você possamos nos alinhar, amado. O que é isso, Lua? Nós falamos de alinhamento, né? Então eu e você precisamos. Quando eu falei que ia ministrar sobre a Lua, alguém falou assim, vai ser minguante, crescente, nova? Eu falei, eu não entendo nada disso, né? Eu só sei que os antigos falam que a mulher está grávida, olha, é mudança de Lua, quem sabe nasce agora, né? Somente isso, amados. Mas essas luas que eu estou dizendo são sinais do Senhor para mim e para você. Então, quando virmos esses sinais, amados, a palavra diz, levantai as vossas cabeças e regozijai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Amém? 2 luas passaram, virão mais 2, amados. Você pode não ver aqui da terra, você pode até contemplá-la lá com o Senhor. Ei, Senhor, era essas então? Olha lá, os meus irmãos estão preparados, Senhor. Quando eu fico pensando nisso, eu falo assim, nossa, meu esposo deve estar lá, né? Correndo de um lugar para o outro, do jeito que era agitado, né? Que se regozijava e dizia, eu sou feliz, pensa. Então, amados, eu e você vamos viver essa alegria nessa terra e quando chegarmos lá, muito mais. Mas eu e você precisamos praticar aqui. Eu tenho dito na igreja assim, meu filho, sabe por que a gente manda você adorar? Você se lançar nessa palavra? Porque quando você chegar lá diante do Senhor, não vai ter essa equipe de louvor tocando. Você vai ter que saber adorar, então pratica aqui, meu filho. Se você não souber adorar, se lançar no Senhor aqui, você vai chegar lá, você vai ficar olhando para o momento, para o tempo, e agora o que eu faço mesmo? Onde está meu pastor? O que eu tenho que fazer, pastor, quando eu chego mesmo diante da santidade do Senhor? Então, amados, a minha e a tua prática é aqui, no nome de Jesus, amém? Os céus, amados, são o quadro de aviso de Deus. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, os céus são o quadro de aviso de Deus. E o Senhor está enviando sinais para o planeta Terra, amém? Alguns cientistas, com aproximadamente 500 anos, amados, já faz 500 anos, estão relatando fatos importantes. Deus está dizendo que eis que cedo venho, está na palavra, em breve venho. Então eles começaram a pesquisar isso. E o Senhor nos faz ver que está acontecendo, amados. Eu não sei você, mas eu tenho uma mania muito interessante. Até ensinei minha neta isso. Quando eu saio dentro de casa, a primeira coisa que eu faço é procurar a lua. E eu começo a cantar para ela. Nossa, eu cantando é uma graça. Ainda bem que eu canto só para ela, aí debaixo do chuveiro. E ela acha o máximo. Ela deita no meu colo e fica, lua, vovó, lua, tchau, lua, lua. E ela ama aquilo. E ela contempla a lua, contempla as estrelas. Eu olho aquilo, a grandiosidade de Deus. Quando eu estou lá na chácara da igreja, é tão tremendo a noite ali que parece que você pode tocar o céu. E eu falo, Deus, como que o Senhor ama tanta gente? De dia o sol vem, traz aquele calor e à noite o Senhor faz contemplar essa grandiosidade. Papai, como o Senhor nos ama. Então, amados, começa a dar sentido para a tua vida nas pequenas coisas. Começa a olhar a linda costela que Deus te deu, que está aí do seu lado, marido. Deus preparou essa mulher de excelência para estar com você. Deus preparou esse homem que é o melhor marido do mundo, minha filha. Você tem o melhor marido do mundo, porque foi Deus que te deu. Pastor, a senhora não conhece ele, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu sei que esse Deus pode transformar, resgatar, restaurar, porque Ele é Deus de milagre. No nome de Jesus, creia nisso também, em nome de Jesus. Quando nós pensamos numa revelação de Deus, né?
Nós vamos num lugar onde a verdade é absoluta. Eu amo Gênesis capítulo 1. É um capítulo tremendo. Ali fala Deus, a palavra Deus é mencionada 32 vezes em 31 versículos, amado. Gênesis capítulo 1, o começo de tudo, né? Satanás odeia Gênesis, né? Principalmente capítulo 1, né? É onde ele entende que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele fica endoidecido, ele fala assim, tinha que ser no primeiro livro. Tinha, né? Deus ama tanto a gente. Quando ele dá esse livro dessa grossura, né, irmã? Meu Deus, eu vou ter que ler esse negócio. Eu fui lá naquela frente, aceitei Jesus, Ele entrou no meu coração, o Espírito Santo é a promessa que foi estabelecida em mim. Agora eu tenho que ler esse livro. Aí quando ele abre assim, no primeiro capítulo está lá. E Deus fez. E Deus criou, e Deus formou, haja firmamento, mar, você vai só até aqui, deixa eles contemplar o mar, deixa eles contemplar a areia. E Ele foi dando, moldando, fazendo, para colocar filhos lindos, igual vocês, amém? Foi para isso, amado, Ele pensou em cada detalhe. Então o diabo já venceu no comecinho, quando eu e você entendemos que Ele te ama, e Ele te ama, amém? O Espírito Santo é a verdade na história da criação. Quando diz assim que ele pairava sobre a face das águas. E o Espírito Santo estava ali, arquitetando tudo com o Pai. Estava ali preparando o melhor. Pai, Filho e o Espírito Santo. Como Ele te ama. Olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim, como o Senhor te ama. Ele fez tudo para você. Como você sabe disso, pastora? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor dele por mim e por você. Amém? De tal maneira. Pensa, essa palavra tal é intensa, ela é profunda, amados. Então Ele te ama. E Ele diz para que eu e você tenhamos vida e vida eterna. A tua vida que é passageira, é um sopro. Viva o melhor dessa terra, mas não se contamine com ela. Viva o melhor dessa terra, porque tudo que o teu pai deixou aqui, ó, ele é dono do ouro e da prata, é teu por herança. Você não depende de laudo, de juiz para você tomar posse. Você depende da tua declaração, do teu posicionamento nele. Você depende de você se lançar nele e dizer, Senhor, eu tomo posse, porque essa palavra é minha e eu sou o teu filho. Por isso, Deus, eu só posso te agradecer, porque eu já contemplo vitória. Amém? A minha filha, quando ela decretou que ela ia fazer uma faculdade federal, eu falei assim, Senhor, e aí nós decretamos que daríamos um carro para quem entrasse no federal. E naquele momento, meu marido já não estava, eu falei, Jesus, aleluia, glória a Deus, e ela passando como vai ser, mas eu te agradeço, o Senhor é dono do ouro e da prata, eu creio, e eu creio em milagres. E naquele ano que meu esposo faleceu, ela passou numa faculdade particular, e ela disse assim para mim, mãe, era a Júlia, ela falou assim, mãe, eu vou parar de estudar, eu vou ter que trabalhar, eu vou te ajudar, então eu não vou fazer essa faculdade. Era R$1.200 a mensalidade. Eu falei, você vai fazer? Não, mãe, não vai. Eu falei, eu vou fazer sua matrícula e você vai. Amados, eu dei um passo de fé. Chegou dezembro, tinha que fazer a matrícula, eu fui lá e eu fiz. Como ia ser janeiro, Deus ia prover. Quando chegou janeiro, a pessoa chega para mim e diz assim, eu vou bancar todos os anos dela nessa faculdade. Amados, eu só tinha que glorificar o Senhor. Mas ela tinha uma declaração nos lábios dela, eu vou fazer a faculdade federal. Mãe, eu tenho que fazer federal, mãe. Eu tenho direito, eu pago imposto. Eu achava uma gracinha, né? Eu pago imposto, mãe. Eu tenho direito, mãe. Eu vou entrar. E eu sei que eu vou entrar. E aí fez um ano. Eu só tinha que pagar o combustível, o carro dela, que ela ia de ônibus, né? Não passou numa federal, meu filho não ganha carro, né? Então ela ia de ônibus, me dava dó, passava o dia inteiro lá. E ela começou a ficar encantada, aquela faculdade particular. Hospital para animal, melhor que hospital de gente. E ela, mãe, entende tudo, mãe. E aí ela falava assim, mãe, eu preciso ir para uma federal. Lá, mãe, quando eu estiver no meio do Pantanal, eu não vou ter um aparelho de ultrassom, eu tenho que tocar no animal e saber o que ele tem, mãe. Então eu preciso. E ela começou a declarar. Chegou quase no final do primeiro ano que ela estava nessa faculdade, ela disse assim, eu vou fazer a prova, mãe, de optativa de ir para a federal. Eu vou fazer essa prova. Eu olhei para ela, a federal estava em greve. Meu coração ficou assim, meu Deus, entrar, eu trabalho em órgão federal. Eu falei, aleluia. Eu falei, mas tá bom, filha, então faz. Eu confesso a vocês que eu não acreditei. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. E descansei, deixei ela correr atrás.
Amados, ela fez. Aí ela falou assim, mãe, eu passei. Eu falei, aleluia, Senhor, glória a Deus, agora eu tenho que correr atrás do carro, Senhor, e aí, agora o carro? Ela passou. Deus foi tão tremendo, foi conforme o decreto dela. Ela não passou por vestibular, ela passou pelo próprio esforço que Deus capacitou ela, foi pelas notas dela. Por ter nota de excelência, a Faculdade Federal aceitou ela. Então, amados, Deus é tremendo. No mesmo ano, por ser alguém de caráter que serve ao Senhor, ela entrou como estagiária, como coordenadora no centro de exposição que tem anual, onde ela coordena estagiários na área de veterinária. Novinha assim, o rapaz simplesmente falou, você vai coordenar, colocou ela. Mas no primeiro ano, quando ela fazia na faculdade particular, ele disse assim para ela, faculdade particular, eu nem abro portas para esses alunos de lá. E eu vou abrir para você, porque quem indicou é uma pessoa que eu conheço. Só por isso, mas não por você. Porque lá só tem aqueles que vêm para cá para os leilão para beber, para fumar e para conversar e não trabalham. Esse era o histórico. Mas ele viu que ela era diferente. No ano seguinte, deu o cargo de coordenadora para ela. Então, amados, foi pelo decreto dos lábios dela, pela posição dela em Deus, Deus honrou. Amados, eu digo para ela, seu nome é Daniela, só que o nome dela é Daniela com 2 L's. Por quê? Eu nunca fiz ultrassom para saber o que eram os meus filhos. Eu gostava de emoção, né? Depois de 9 meses. Mas ela, quando chegou na semana que ela ia nascer, estava escolhido o nome, era Daniel, porque nós achávamos que era um menino. Na semana que ia nascer, eu fui fazer a ultrassom e a médica falou assim, nossa, ela está de perna aberta. Meu marido ficou muito bravo. Ela olhou e falou assim, vocês não sabiam o que era? Não, não sabia. E por que a senhora abriu essa boca para falar? Eu lembro que ele acabou com a médica ali, né? E aí eu fui para casa, eu falei, e agora? Nós só temos Daniel. E aí eu cheguei, a Esther falou assim, põe Daniel lá, 2L, fica Daniela. Então eu digo para ela assim, filha, você é privilegiada. Daniel, o Senhor é minha justiça. Então o Senhor está justiça aqui, lá, acolá, onde você estiver. Apenas honre a esse Deus. Então, o papai é tremendo, amados. Deus de milagre. Quando ela começou a faculdade federal, ela começou num dia. No dia seguinte, Deus colocou o carro nas mãos dela. Então a palavra se cumpre quando nós decretamos, amém? Decreta, amados, eu não tinha como. Humanamente era impossível. Deus faz. Eu tinha uma caminhonete que meu esposo deixou. E tinha 1 ano e eu não tinha conseguido vender esse carro. Não saiu o inventário. E eu falei, Senhor, eu não vou botar uma caminhonete na mão dessa menina. A menina, né? A gente gruda pela mão e ainda pensa que é criança, né? Como vai ser? E ela tem cara que dirige caminhonete, até caminhão se dá na mão dela, né? Só conhecendo ela, né? Glória a Deus. E aí eu falei, Senhor, eu preciso, mas Senhor, eu quero que o comprador desse carro seja alguém que esse carro seja útil para ele, Deus. Envie essa pessoa. Amados, o dia que eu fiz essa oração, foi 10 dias contado. A pessoa que chegou, ele necessitava. Era um jardineiro e ele precisava daquela caminhonete. E ele tinha o quê? Um CrossFox, e era tudo que ela precisava. E ele fazia o trabalho de jardinagem num CrossFox novinho. E ele falava assim, eu tenho tanta dor de colocar terra nesse carro, comprei uma carretinha, mas essa caminhonete vai me servir. A minha caminhonete valia muito mais. O que eu fiz? Troquei pau a pau com ele. Amados, Deus é Deus de milagre. Eu ia brigar por causa de 5 mil reais, 6 mil reais. Não, eu falei, Senhor, eu te agradeço, eu abençoo a vida dele. Que loucura, pastora. Isso é coisa de Deus, amados. As coisas de Deus são loucura para o homem, amém? E eu e você temos que crer nisso, creia. Leia os sinais, amados, leia os sinais. Você tem uma palavra na tua mão que tem sinais proféticos tremendo, que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Quer ver um que vai acontecer? Aquele que vencer até o fim receberá a coroa da glória. Esse é você, amém? Aquele que vencer, então não importa a condição, permaneça firme no teu Deus, amém? O diabo não pode, do jeito que ele tentou destruir um Jesus, esse monte de Jesus aqui ele não vai destruir, amados, porque quem dá as ordens é você, no nome de Jesus. A Bíblia é completa, amado, toda a verdade está revelada nela, e ele é o mapa da mina para mim e para a tua vida eterna. Você não sabe ainda como chegar lá? O mapa da mina está aí na tua mão, amém? A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e é dada por inspiração de Deus. Então nós precisamos cruzar, amado, a partida lá de Gênesis capítulo 1, né? Todo o começo se deu em Gênesis, não foi em Mateus, não foi em Lucas, começou em Gênesis. Então eu vou dar a oportunidade depois você pegar o livro de Gênesis e ler, e ver como Deus te ama. Lá em Gênesis 1, né, Deus dá o relato ali, né, que tudo
Toda a criação se move pela palavra. Olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim: tudo nessa terra se move pela palavra. Então abra a tua boca e profetize, irmão. Você crê nisso? Então você é uma profeta e um profeta de Deus, em nome de Jesus. Deus, não precisa debater a existência de Deus, amado, só pega Gênesis 1. Olha, ateu, quem pensar que quer discutir com vocês, fala assim: olha, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele está lá em Gênesis, onisciente, onipresente, onipotente. Então, vai lá e discute com ele. Vai lá, pega a palavra e você fala assim: Deus, fala comigo. Pastora, como que o ateu vai falar? Ele só se diz ateu, amados, mas ele treme na base. E ele, no momento de desespero, ele busca Deus. Da maneira dele, ele busca Deus. Então, não existe ateu. Você pode ter certeza disso. Não existe. Existe pessoa de coração endurecido, mas ateu não. Então, bate lá, ó. Uma hora esse coração vai se abrir, amém? O mundo tem levantado muitos deuses, inclusive o quê? Escolas públicas, né? Levando nossas crianças para entender que tem outros deuses. Olha a minha e a tua responsabilidade. Fechar a boca do diabo. Ensinar aos nossos filhos. Eu tenho dito, privilégio das mulheres israelitas, ficarem com seus filhos até a idade de enviar à escola. E quando eles vão, eles já sabem ler. Conhecem toda a verdade da Torá, amados. As mulheres do Brasil não têm tanto esse privilégio, porque elas decidiram trabalhar fora por opção, né? Não, pastor, é por necessidade. Eu digo assim que é por opção. Eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero uma roupa melhor, eu quero, né? Nós às vezes estamos querendo muito e fazendo pouco. Então, se eu decidir ficar em casa, cuidar dos meus filhos, é um tempo, amados. É um tempo, eles vão crescer, eles vão estar encaminhados. Mas esse momento da tenra idade, eu como mãe preciso cuidar deles. Eu preciso encaminhar eles por essa palavra. Não é agora que você é aquela mãe, né, que gosta de ficar tomando o tereré na porta da vizinha, né? O chimarrão, sei lá, ficar conversando e deixar o filho na frente da televisão. Não é essa. Muitas vezes abdicamos de trabalhar, mas também não damos o nosso melhor em casa. Se eu vou ficar, é para atender, para ser mãe. E se eu não fico, pastora, dê o teu tempo de qualidade. Que horas? Ache um tempo, minha filha. Eu sou prova disso, eu trabalhei todo o tempo. Tive meus 3 filhos trabalhando. A Dana está na escola desde 4 meses de idade, até hoje. Não morreu, está aqui perfeita, linda, cheirosa, maravilhosa. Vai achar chegar um homem de excelência para a vida dela. No momento ela fala assim: tô de boa, eu tô resolvida, mãe. Mas, tá, né? Vai chegar o momento dela. Mas, amados, eu e você precisamos estar atentos com isso. O que esse mundo está oferecendo, o que esse governo vai oferecer. Precisamos cuidar das nossas crianças. Mostrar para eles que tem um único Deus, é o Todo-Poderoso. Que o dia que eu ensinar isso para eles, qualquer um que for mostrado lá fora, ele vai saber quem é o Deus verdadeiro. Amém? Então, amados, Gênesis 1, existe ali 13 etapas da criação, né? Falando de sol, de lua, de estrela, né? E quando Moisés escreveu Gênesis, é tão interessante que um matemático, né? Ele calculou a chance de Moisés ter escrito Gênesis 1 acidentalmente. E ele coloca isso numa ordem, ele fala assim, que é 31 sextilhões, que é impossível dele ter escrito Gênesis acidentalmente. E ele faz ainda um prognóstico disso, né? Ele faz uma ilustração. Se você tivesse que participar de um sorteio, você teria que requerer 8 milhões de impressoras, cada uma capaz de imprimir 2 milhões de bilhete, e ela iria trabalhar dia e noite por 5 milhões de anos para produzir tantos bilhetes. Aí você pensa, será que seu bilhete ia ser sorteado numa quantidade de bilhete assim? Então é impossível Moisés ter escrito acidentalmente. Tem escrito Gênesis do querer dele, da mente viajada dele. Não foi não, meu filho, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então você prova para qualquer pessoa que se diz ateu, que não quer conhecer o teu Deus, que este livro que está na tua mão é perfeito e ele se cumpre. E aí você fala, quer que eu te mostre isso? Bota a mão na cabeça dele e fala, espírito demoníaco, solta essa vida, sai maldito, em nome de Jesus. E eu estabeleço aqui, Espírito Santo, derrama sobre ele um bálsamo agora, que ele se renda diante de ti. Aproveita, meu filho, bota a mão
toma na cabeça dele, amém? Pastor, isso é loucura, é isso mesmo. As coisas de Deus são loucura, então faça. Então a hipótese de probabilidade é nula. É nula, essa palavra é a verdade viva, amém? O fato é que Deus é o Criador dos céus e da terra. Você crê nisso? O ateu não gosta de ouvir isso, nem o diabo. Ele fica endoidecido, porque ele diz assim, eu tentei, desde o começo. Lá eu tentei dizer que a semente da mulher não ia prosperar. Lá eu tentei matar a semente da mulher. Mas quando eu tentei destruir, o Senhor preparou uma árvore onde frutificou, multiplicou abundantemente sobre essa terra. Então hoje, amados, ele olha para esse monte de Jesus e fala, o que eu vou fazer para vencer eles? E aí eu vou te dar uma notícia, o meu e o teu nome está escrito lá na parede do inferno. Que é isso, pastora? Faz até o sinal de cruz, né? Cruzes, né? Mas está mesmo, porque todo dia tem uma estratégia diferente, né? Ele põe uma estratégia diferente para tentar nos paralisar. Mas quando chega no final do dia, ele fala assim, hoje não deu. Ele estava posicionado no Deus dele. Ela estava posicionada no Deus dela. Não deu. Mas amanhã eu tento de novo. Então, amados, ele não vai tentar você só porque você está orando por fulano, pela fulana. Nossa, ele está me retalhando. Não, amados, ele vai tentar em todo tempo. Você, estando bonzinho ou não, ele vai tentar em todo tempo. A diferença é que se você não estiver bonzinho, né, andando segundo a palavra de Deus, você não vai perceber os ardis dele. Mas eu declaro aqui que é um povo expert nessa palavra, que está antenado com o céu, amém? Receba aí em nome de Jesus. Então, céu, quadro de aviso de Deus. Então, algo está para acontecer, amados. Jesus disse em Marcos 13, eu vou ler aqui, não precisa abrir não, 13, 24, fala assim, mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Aleluia! Isso fala do tempo futuro. Jesus está voltando. Deus envia um sinal que algo grandioso vai acontecer, amados. E eu vou falar aqui de 3 relatos que comprova isso. O primeiro deles, Josué capítulo 10, lá fala assim, né, que os filhos de Israel estavam sendo atacados, né? 5 reis se levantaram contra ele, tentaram destruir aquele povo. E aquele povo estava no momento, saindo de uma escravidão, saindo do Egito. E muitas vezes nós estamos assim, ai Deus, acabei de sair de uma tribulação, e levanta mais condição. Dê glória a Deus, meu filho, teu pai sabe que você pode vencer, senão não vinha a tribulação, não vinha esse fardo, não vinha esse peso. Mas pastora, faz um tempo que eu estou assim. Então começa sondando o seu coração. Vai lá para Salmo 139 e diz assim, Senhor, Tu conheces meu coração, sonda, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me, Senhor, mas conduza-me pelo caminho eterno, no nome de Jesus. Mas deixa o Espírito Santo sondar o teu coração, no nome de Jesus. Josué e Israel estavam vencendo aquela batalha, amado, mas eles precisavam de mais luz do dia para derrotar os inimigos. E Josué fez o quê? Falou com o sol. Você já falou com o sol? Você já falou com a chuva? Pensa em alguém que fala com a chuva, sou eu, principalmente quando eu deixo roupa lá fora, janela aberta, e eu vejo aquilo, eu falo, Jesus, por favor, Senhor, não deixa chover na minha casa, só em cima da minha casa, chove lá nas plantações, chove lá na redondeza, mas na minha casa não, Senhor, enquanto eu não chegar e recolher minhas roupas. Amados, não teve um dia que eu não fizesse essa oração, e que não tenha parado de chover. Cheguei em casa um dia, a nuvem estava total, na minha casa estava limpo. Quando eu recolhi todas as roupas, amado, a chuva desabou. Mas uma palavra foi decretada, você é profeta sobre essa terra, amados. Abre a tua boca, faça aquilo que a tua palavra que está na tua mão diz. Pare sol, pare lua, pare chuva, em nome de Jesus. Pare tempestade, em nome de Jesus. E Josué fez assim, falou, sol, você tem que parar, né? Isso é fé, amados. Fé é você crer. Ainda que, pensa bem, você orar, está vindo uma abundante chuva, o céu está negro, e você tem a ousadia de dizer assim, Deus, não deixa chover lá na minha casa, não vai molhar minha roupa. Ah, pastora, qual é? Deus vai se preocupar com isso? Eu sou filho do Deus Altíssimo, meu filho, Ele se preocupa sim. E você também, amém? Ele vai se preocupar com os mínimos detalhes. Me perdoa a palavra preocupar, mas Ele vai sim se importar com você e com os mínimos detalhes, porque Ele te ama, amém? Você é menino dos olhos de Deus, amém? Você crê nisso?
Josué 10, 12, né? Eu vou ler. Fala assim: então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, que é a cidade no monte. Lua, no vale de Ajalon, campo de servos. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? Aleluias! O sol se deteve no meio do céu e não se apressou o pôr do sol quase um dia inteiro. Amado, eis aí, amado, uma das explicações por que fevereiro tem 28 dias e a cada 4 anos tem 29. Interessante isso, né? Aqui, ó, um dos motivos para sol. É tremendo isso, amados. Pastora, Deus faz isso? Eu estou dizendo um relato aqui do que Ele fez e do que Ele continua fazendo, amém? Mas tem que ter homens e mulheres destemidos, amor, que vai lá, amados, que faz, que é ousado nele, em nome de Jesus. Deus tem total controle sobre o sol e sobre a lua. Você viu isso em Gênesis 1? Total controle, foi Ele que criou, amados. Basta a palavra de um profeta, de uma profetisa, para Deus mover sobre essa terra, em nome de Jesus. Pastora, está faltando água em São Paulo. Senhor, faz minar aqui nesse lugar. Senhor, vai vir de tudo quanto é lugar. Não sei, mas vai brotar água neste lugar, Senhor. Eu moro aqui, Deus. Eu moro aqui, eu ainda estou nessa terra e eu preciso dessa água, Senhor. Então faz brotar, Senhor, e eu já te agradeço. Quando a igreja se move para orar, amados, céus e terra se movem, mas o milagre acontece em nome de Jesus. Mas nós precisamos orar segundo essa palavra, porque muitos cristãos oram e o diabo, sabe o que ele faz? Dá risada, porque oram errado. Ele dá risada, ele até gosta quando alguns começam a orar. Ele fala, já sei que não vai dar em nada mesmo. Ele nem fica ali para esperar, porque ele sabe que não vai acontecer. Mas eu declaro em nome de Jesus que eis aqui um povo que quando ora o diabo corre, amém? Porque ele sabe que vai vir guerra, que os anjos do céu vão descer, vão pelejar e vão colocar o inferno para correr, em nome de Jesus. E esse é você, um exército preparado, em nome de Jesus, amém? Controle total. O segundo relato, Ezequias, eu amo isso. Pensa num homem ousado, né? Ele fala assim, a palavra fala que ele virou o rosto para a parede, quando foi, Isaías chega para ele e fala assim, meu filho, você vai morrer. Se você recebesse esse relato, você vai morrer. Pastor, é mesmo? O médico falou que eu estou com câncer, pastora. E ele disse que o câncer é um estado terminal e que diz que eu vou morrer. O médico, homem, ele disse, mas o médico dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré, diz que você tem vida e vida em abundância. Portanto, é com essa palavra que eu e você temos que ficar. Ore, determine. Pastor, e se eu fizer isso e eu morrer? Meu filho, dê glória a Deus, você chegou no céu mais cedo e o Senhor está lá te esperando de braços abertos. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Faça algo pela tua vida. Não fique parado. Não aceite o decreto maligno em nome de Jesus. Para as obras do inferno, igreja. Eu e você precisamos fazer isso. Paralisar os decretos do inferno. O diabo vai usar. Usa uns diabos de crente, usa médico, usa tu. Passou diabo de crente? Tem uns que abrem a boca só falar besteira, amado. Eu preciso parar essa obra do inferno. Chega para o irmãozinho, exorta ele, exorta a irmã. Pastor, vai ficar bravo comigo, você vai orar, Senhor. Toca o coração dele, toca o coração dela. Que ele saiba que eu falei isso por amor, Senhor. Que eu amo ele, por isso eu quero ver ele fora desse quadro. Amados, faz alguma coisa em nome de Jesus. Mas vamos mudar a história que está sobre as nossas vidas. Você tem uma história de bênção. Escreva essa nova história. Como que nós vamos escrever o livro de Atos? Tá lá, não tem amém. Vamos continuar escrevendo, né, pastor Nifaldo? Pensa, como que eu estou lá nas nações? Meu Deus, ponto e vírgula, vamos lá. E eu conquistei a África, e eu conquistei. Vai colocando os países. Eita, que o Senhor fez, que vidas foram curadas. Uma família inteira que estava com decreto de morte, reviveu. A família está lá pregando a palavra. Amados, tem que ser esse o escrito que vai ter no livro de Atos. Mas não aquele... Fulano de tal morreu de câncer, fulano de tal morreu de depressão, fulano de tal morreu da síndrome do pânico. Misericórdia, misericórdia. Amados, eu não estou falando lá de fora não, lá fora o troço está impregnado. Eu estou falando que muitas vezes dentro das igrejas, a pessoa está sentada do seu lado, síndrome do pânico, depressão. Pastor, isso não existe. O sintoma vem.
Mas eu e você podemos decretar, do jeito que ele veio, retroceda em nome de Jesus. Eu posso falar isso, eu já testemunhei isso aqui, de vir a sensação de desespero de alma, de olhar para a minha cama e falar assim, o diabo falar para mim, fica aí, onde você vai? O que você ainda vai conquistar? Você está sozinha, fica. E eu olhar e falar assim, é mesmo, né? Para que eu vou sair? Vou continuar trabalhando para quê? Vou continuar. E alguém falava assim, você ainda tem seus filhos, agora vem seus netos. Gente, isso não era motivação para mim. Não era, porque algo que era motivação foi tirado. Até o Senhor começar a trabalhar dentro de mim. Eu me lançava em oração em línguas, eu adorava o Senhor e falava, Deus está doendo, mas eu sei que o Senhor pode arrancar isso. E eu declarar, Satanás, sai, maldito em nome de Jesus. Você não vai atuar na minha mente, você não vai parar, você não vai me parar. Se Deus me deixou aqui é porque Ele tem uma obra na minha vida, então ela vai se cumprir. E é determinado pela palavra, Satanás, então fora, no nome de Jesus. E aí toda manhã quando eu levanto, meu decreto é, Senhor, eu te agradeço, se eu acordei e já saí dessa cama, é sinal que o Senhor tem uma obra na minha vida. Então o Senhor me usa hoje, porque eu não posso finalizar esse dia sem ser usada pelo Senhor. Me usa, mas eu quero salvar uma vida. Eu quero decretar vida, Senhor, onde não havia. Eu quero curar, porque eu sou curada. Eu quero libertar, porque eu sou liberta. Eu quero sarar, porque eu sou sarada, Deus. Mas me usa, Senhor, senão não vale a pena estar sobre essa terra. E desse jeito, né, pastor, eu acho que eu vou viver por muito tempo, né? Eu começo a rir, eu falei, Senhor, tá bom já, mas se o Senhor ainda quer me usar, me usa, Senhor. Mas, amados, usar escrevendo o livro de Atos com bênção. Não tem um lugar que o livro de Atos tem lá palavras de derrota, não tem. Tem situações que eles pelejaram, mas eles se levantaram. Amém? Então eu e você vamos escrever esse livro perfeito, em nome de Jesus. Então Ezequias, quando recebe essa notícia, o que é que ele fez? Virou o rosto à parede, orou a Deus, e ele lembrou a Deus. Ele falou, Senhor, eu servi ao Senhor fielmente, toda a minha vida, Senhor. Me dá mais uma chance. Ele pediu para Deus mais uma chance. E Deus falou com Isaías, Isaías, vai lá e fala para ele que ele não vai morrer. Que eu vou dar para ele mais uns 15 anos. Foi incrível, se ele pedisse 30, eu daria 30, ele pediu só 15, bobinho ele, né? Mas ele tinha uma rota de 15 anos. E aí o Senhor falou, vai lá, Isaías, fala para ele que eu vou dar mais 15. E olha que tremendo, Ezequias perguntou para Isaías assim, qual o sinal que o Senhor me dará de que ele vai me curar? O que é isso, né? Eu falei, Senhor, se Deus envia o profeta para mim, falou, ó, Deus mandou dizer que você vai ver mais 15 anos, Ezequias tremeu na base, falou, pô, acabou de falar que eu estou morrendo, agora diz que Deus falou que eu vou viver mais 15. Será que Deus ouviu a minha oração? Só Ezequias que tinha pouca fé assim, eu e você não temos. Não é, pastor Nival? Igual o novelo, né? Senhor, molha o novelo aqui. Senhor, deixa o novelo sequinho e molha só do lado. Só eu, pastor Nivaldo e Ezequias, que era assim, ninguém mais. Eita Deus. Aí, de repente, o que acontece? Isaías disse assim, e isso será por sinal da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. O sol avançará 10 graus ou retrocederá 10 graus? Ezequias respondeu, uma coisa fácil para o sol descer. Ele sempre desce, olha só o que é o homem. Não quero que o sol desça, eu quero que o sol volte 10 graus. Eu não quero apenas que o sol pare, eu quero que ele retroceda. Eita Deus, olha a ousadia. Não é verdade? O sol descer é fácil, todo dia ele vem, ele desce, ele esquenta, depois ele sai, né? Mas ele queria mais, ele queria que o céu retrocedesse. E assim foi conforme a oração de Ezequias, amados. Conforme o clamor do coração dele. Ezequias é diferente de você? Não é não, meu filho. Pastor, aconteceu lá. Aconteceu para deixar o relato para mim e para você, que eu e você podemos. E eu vou dizer uma notícia para você que você não sabia. Ezequias não tinha o Espírito Santo dentro dele. E você tem, amém? Então olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim, meu filho, reage, o Espírito Santo habita em você. Aleluias. E o Senhor fez conforme o clamor de Ezequias. Deus é um Deus absoluto, amém? Ele tem controle total no sol, na lua, nas estrelas. Por isso o céu é um quadro de aviso de Deus, amados. Olha para isso.
Pense nisso, pesquise isso, no nome de Jesus. E o terceiro relato, as estrelas que os sábios viram no Oriente, né? Anunciava o quê? O nascimento de Jesus. Depois você pode ler, está em Mateus 2. As estrelas davam a direção do Oriente rumo a Belém. Demonstração do total controle de Deus sobre os sinais do céu. Os sábios foram até Herodes, né, e perguntaram para ele, né? Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque ele falou assim, porque vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os sábios olharam para o céu, entenderam os sinais e foram até o Rei dos Reis. Eu e você estamos lendo os sinais dos céus? Estamos entendendo que nós vamos voltar para o relacionamento face a face, tete a tete com o Rei dos Reis? Amados, é sério isso. Pensa, medita nisso. Então esses reis foram procurar um sinal que estava nos céus. Eu e você temos que buscar esse sinal em nome de Jesus. Uma estrela, o que era? Nada mais é do que uma bola de gás em chama nos céus. E quando eu estava preparando isso aqui, eu falei assim, bola de gás em chama do céu. Então, se alguém te passar e chamar você de estrela, né? Cuidado, porque não está sendo um elogio. Principalmente se você está um pouquinho cheio. Irmão, você é uma estrela. Ele está chamando você de bola de gás, cuidado. Ê, pastora, a única estrela que deve reinar, brilhar, é o Rei dos Reis, amém? O Senhor Jesus, Ele é e sempre será o Todo-Poderoso. Mateus 2,9 diz assim, que depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Sinais no céu, Deus tem o controle de tudo. Ele colocou a estrela exatamente aonde o Rei dos Reis estava. O lugar para eles ir. Mas quando eles chegaram ali, né, em Belém, era mais fácil eu procurar o rei daquele lugar e perguntar, aonde nasceu o Rei dos Reis? Porque até aquele momento eles não entenderam como viria aquele rei. Mas o Senhor mostra. Então, estrela era um sinal para aqueles homens ali. Algo grandioso, amados, está prestes a acontecer, como aconteceu em Belém. A vinda de Jesus está próxima. Pastor, eu tenho 60 anos e eu ouço isso desde que eu aceitei Jesus. Mas, amado, lê os sinais, vê o que está acontecendo. Não espera não. Esse dia meu filho falou assim, mãe, sabe que descobriram que o número da besta não é mais 666? Eu falei, filho? Não, pois é, disseram que... Eu nem me lembro o número que ele falou, se é 616, não me lembro. Aí eu fiquei parada assim, eu falei assim, eu não quero saber o número da besta, porque o dia que ele chegar eu não vou estar mais aqui, então para que eu vou me preocupar com isso? Eu vou me preocupar, sabe com o quê? Levar uma vida reta, santa, íntegra diante de Deus, para que eu possa voltar para a casa do meu pai. E para mim voltar para a casa do meu pai, eu tenho que mandar material para lá. Como assim, pastor? O senhor não falou que Jesus foi construir? Pois é. Mas ele vem e pega o material que todo dia eu vou colocando numa caixinha e leva e fala assim, começa a edificar aqui a casa. Ele está chegando. Que tipo de material eu e você temos edificado aqui dentro, para enviar para o céu? Então pensa nisso. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém. Então busque uma vida de retidão, de santidade, em nome de Jesus. Jesus nos deixou um sinal sobre a vinda do Filho, né, do homem. E é para estarmos atentos sobre esse retorno, amado. Eu vou ler Mateus 24, 29, fala assim... Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, eclipse solar. A lua não dará sua claridade, uma lua de sangue. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e muita glória. Amém? Então essa é a descrição da segunda vinda, amados. E vai estar escrito onde? Nos céus. Aprenda a ler os sinais. Céu, quadro de aviso de Deus. Amém? Deus é tremendo, amado. Considera então essas 4 luas. Considera essas 2 ainda que virão. Joel 2, lá em Atos 2,19, né? Pedro fala, considera isso em nome de Jesus. Vai orar, fala, Senhor, me mostra, me revela tudo que foi falado ali, Deus.
Mas é muito sério, amado. A NASA está dizendo que essas 4 luas, e isso está acontecendo de abril de 2014 e vai se encerrar em outubro de 2015. Jesus pode voltar nesse meio tempo? Pode. Situações podem ocorrer? Pode. E eu vou dar um relato para você aqui de algo que já aconteceu dentro dessas luas. O calendário, né, nosso, infelizmente, é romano, né, pagão, não é o calendário de Deus. Infelizmente, ele não é bíblico, não coincide com a Bíblia. Então, olha só os sinais de cumprimento da palavra do povo escolhido de Deus. O povo de Israel e você. Amém? Você é um povo escolhido de Deus. Olha só um acontecimento. Eclipse lunar em 1948. A história do que? Israel volta a ser nação. A história relata 3 datas, amado. 1492, 1948 e 1967. Datas importantes em todos os tempos para Israel. 3 vezes aconteceu, mais de 300 anos, amado. E agora está preparando para acontecer a 4ª vez, essas 4 luas de sangue. No judaísmo, esse eclipse solar é um sinal negativo para as nações do mundo. E a eclipse lunar é um sinal negativo para Israel. Presta bem atenção nisso. O relato desse acontecimento. Em 1492, o que aconteceu? Abril, olha que coisa interessante, um mês. Abril de 1492, o edito da expulsão do povo judeu da Espanha. O rei Ferdinando com a rainha Isabela, o que eles fizeram? 14 dias, povo judeu, fora, deixa a Espanha, em 14 dias. Os judeus que não se convertessem ao catolicismo, deveriam deixar a Espanha e nunca mais retornar ali, em 14 dias. O que é isso? Nós vemos isso, a marca da besta, né? Quem não for arrebatado, aceita a marca ou não compra, não vende, não come, não bebe. Isso é bíblico, amados. Então presta atenção, 1492. Tudo que era deles foi confiscado pela igreja romana. Muitos judeus foram mortos, roda de tortura, milhares foram queimados na Inquisição Espanhola, milhares de judeus foram mortos por não se converter ao catolicismo, ou seja, por não negarem ao Senhor Jesus. Muitos judeus, que tremendo, isso eu fico apaixonada com essa história. Muitos judeus fizeram mapas, né? Pegaram os dinheiros, deram para um judeu italiano chamado Cristóvão Colombo e disseram para eles assim: encontre para nós um lugar para vivermos. Olha que tremendo. E quem foi esse homem? Ele encontrou um lugar, a América, para que o povo judeu vivesse. Quanto tempo? A América foi o berço do cristianismo. A nação que enviou missionário. A nação que hoje não está assim, infelizmente. Hoje o que aconteceu? Entrou no... Não é bem assim, nada a ver, pastora. As coisas do mundo foram entrando e fazendo com que eles parassem. Você chega nas igrejas, só tem cabecinha branca. Os jovens estão fora. Por quê? Porque simplesmente abandonaram a fé. Simplesmente esqueceram da identidade deles. E eu estou convidando você, igreja, a não esquecer da sua identidade, quem você é em Cristo Jesus, o teu DNA é do céu. Amém? Aquele povo, num momento de tribulação, diz para Cristóvão Colombo, encontra um lugar. E ele encontrou uma América, né? E chamou depois Estados Unidos da América. Tornou o lar dos judeus para que todos os oprimidos pelos tiranos ditadores religiosos, né? Daquele momento ali que estava trucidando deles, fossem colocados. E Deus abençoou a América para abençoar os povos da terra. Não foi assim? Foi. Ainda hoje saem alguns missionários, poucos, mas saem, amado. Mas Deus usou um homem, por causa de uma tribulação, usou para abençoar as nações da terra. Então eu e você somos meninos dos olhos de Deus, somos, mas Ele espera que eu e você abençoamos essa terra, em nome de Jesus. Eu acho tremendo o ser missionário, estar no campo, mas eu e você precisamos segurar a corda aqui, meu filho, orando, ofertando, guardando a vida deles, abençoando a vida deles. Se você não tem chamado para ir, você tem chamado para ofertar, para orar, para cobrir a vida desses amados que estão lá. Não é fácil. Quando a gente colhe a oferta de missões no terceiro domingo do mês,
eu falo assim, pastor Maurício, meu filho, deposita. E imediatamente envia esse dinheiro, porque eu me coloco no lugar, se eu estivesse lá, e na maioria das vezes passa situações, necessidade, às vezes não é dele. Ele quer ofertar naquelas vidas que estão ali junto com eles, ele quer fazer algo. Muitas vezes a finança não está dando, e se aquele dinheiro não chega em tempo hábil, amado, às vezes ele perde aquela vida, ele não consegue resgatá-la, porque não chegou aquela oferta. Então eu me preocupo muito com isso. Eu falo, envia, meu filho, envia. Nós estamos aqui para segurar a corda. Então, igreja, segura essa corda em nome de Jesus. Sinara, com seu esposo vai estar voltando, segura essa corda aqui em nome de Jesus. Vamos ver essa pequena joia de Deus, né? Ir para lá agora como família, conquistando aquela terra, no nome de Jesus. Família. E vão ainda ordenados, a unção sobre a vida deles, o óleo sendo derramado sobre aquele lugar, por onde eles passarem, nações se renderão ao Senhor, amados. E assim vai ser com a sua vida, por onde você passar. Amém? Então, 1492, Deus iluminou o céu com 4 luas de sangue, amado. Algo grandioso, amado, aconteceu ali. A segunda vez dessas 4 luas foi resposta pela NASA, 1948, o ano do renascimento de Israel, né? A poderosa destra de Deus reuniu o povo de Israel, que tinha sido disperso pelo mundo, judeus, né? A diáspora, né? A dispersão do povo, o exílio, e ele trouxe de volta o povo para Israel. Nesse tempo, aconteceu 4 luas de sangue, amado, sinais. Deus estava escrevendo nos céus o quadro de aviso dele. O profeta do Velho Testamento preveu tudo isso, anunciou tudo o que ia acontecer. E assim foi, amado. 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, né, o primeiro chefe do governo de Israel, ele parou diante do museu de Tel Aviv, amado. Tinha mais de 400 pessoas lá dentro aguardando a chegada dele. Esse homem subiu aqueles degraus e precisamente 4 horas, às 4 da tarde, ele foi ao pódio e leu a palavra, né? Nesse momento, o Estado de Israel está nascendo. Naquele mesmo momento, Harry Truman, que eu acho fantástico, depois pega o filme desse homem e assista. Ele simplesmente, naquele momento, ele estava assinando, reconhecendo Israel como nação. Esse homem, eu fico apaixonado. O dia que eu assisti esse filme, eu chorava. Quase no final desse filme. Aquele homem que ele simplesmente estava perto de alguns políticos. O filme é interessante, pega esse filme e assista. É a vida dele. Ele era simplesmente um simpatizante da política, alguém que estava ali naquela nação. E de repente aqueles aproveitadores, né, o cara que tinha dinheiro, olhou para ele e falou assim, você é reconhecido. Você vai contar o filme, pastora? Eu acho linda a história. Você é alguém que as pessoas confiam. Eu vou te colocar. E começou a colocar ele no início da política e ele foi subindo. Até dar a ele o cargo de presidente. E começou, né, como sempre, os caras que tinham o poder, começaram a dominar e a querer direcionar ele. E ele chegou a um momento e ele falou, não, essa é minha nação, eu preciso fazer algo. E naquele tempo, chega um rapaz perto dele para ser secretário dele, assessor. E esse rapaz era um cristão. E começa a realmente caminhar nas viagens dele. Esse rapaz, um rapaz de Deus, no dia que Harry Truman assina aquele momento que Israel voltava a ser nação, o rapaz olhou para ele e disse assim para ele, você nasceu só para isso. Amados, o que aquele homem sofreu, o que ele viveu, assista o filme que você vai ver. E alguém chega para ele e fala, você só nasceu para isso, só foi para assinar esse decreto. É lindo, amados. Para que você nasceu, meu filho? Pastora, Pedro nasceu para andar sobre as águas, para ministrar para 3.000 pessoas e serem convertidas assim que o Espírito Santo desceu sobre ele. Meu filho, Jesus disse que eu e você faríamos sinais e maravilhas maiores do que ele fez. Então eu e você podemos mobilizar essa terra para que os sinais de Deus sejam sobrenatural todos os dias nessa terra, amados. No nome de Jesus. Então pensa nisso, para que você nasceu? O povo judeu naquele momento foi oficial. Pode voltar para casa. Ah, o papai está dizendo para mim e para você, filho, a sua casa está pronta. Eu venho para te buscar. Amém? Então, filhos, o quadro de aviso está aí no céu. Você está voltando para casa, meu filho. Eu e você estamos voltando para os braços do Pai. Mas isso começa aqui, ó, na minha e na tua adoração. Amém? E a terceira vez da 4ª lua de sangue foi em 1967.
O ano que a cidade de Jerusalém foi unificada com Israel pela primeira vez em 2000 anos. Jerusalém, diferente de toda e qualquer nação da terra, né? Por quê? Porque Deus colocou lá o seu nome, a sua integridade. É o lugar que você fala com Deus sem ligação interurbana, amados. É tete a tete. É bom demais. Se você não foi lá ainda, eu declaro que você vai, amém? Você vai lá não para fazer excursão, você vai para andar sobre a Bíblia, para verificar, meu Deus, esses homens passaram por aqui. Quando eu atravessei o deserto, né? Aqueles homens foram a pé, amados, 700 quilômetros, nós de ônibus, ar-condicionado, suquinho, tudo do bom e do melhor, água gelada. E você acredita que tinha crente murmurando? Ah, Jesus! Eu falei, Senhor, não é diferente daquele povo que saiu, é o mesmo povo, Deus. Pastor, mas crente murmurando. Verdade, somente 700 quilômetros, num ônibus de excelência, e o povo ainda murmurava. Pensa aqueles que andaram lá a pé. Ê, Pai, nós precisamos mudar isso em nome de Jesus. Eu declaro que eu e você não somos desses que murmuram, amém? Então, Jerusalém, cidade onde Jesus foi crucificado, como sinal para o mundo, crucificado pelos meus e pelos seus pecados, lugar que Jesus ressuscitou, lugar que Jesus vai retornar, aleluias, amém? Esse Rei dos Reis vai assumir o lugar lá, amados. O portão que foi fechado, né? O portão, estava lacrar o portão. Não, ele não vai poder passar por aqui, é esse lugar, porque ele já entrou por ali. Ele vai vir para quebrar as tradições, para ruir com toda a religiosidade, em nome de Jesus. Então, se tem religiosidade na nossa vida, essa é uma noite de botar ela por terra, em nome de Jesus, e estabelecer um novo tempo, no nome de Jesus. Então, este foi o grandioso evento que sacudiu a terra, amados. Luz de sangue apareceram, sinais aconteceram e situações houve. Houve tristeza, houve angústia, houve. Mas está previsto, amado. A própria NASA preveu tudo isso. Luz de sangue virão, sinais acontecerão, mas muitos deles não sabem o que é. Mas você já sabe, amém? Então, qual a ligação, pastora? 1492, 1948 e 1967, todo centraliza isso ao redor do povo de Israel, povo judeu. Tem diferença de mim e de você? Nós somos Israel espiritual, amado. Não tem diferença nenhuma. Quer saber como está a sua vida? Começa a pesquisar como está lá em Israel. E começa a fechar as fronteiras, meu filho. Guerra intensificou lá, guerra intensifica aqui. Então eu começo a guardar as minhas fronteiras, no nome de Jesus. O povo de Israel, amado, é a menina dos olhos de Deus, assim como você. Essas séries de lua de sangue começa com lágrima e depois termina com grande triunfo. Em 1492... eles começaram com lágrima, mas aconteceram com triunfo. Uma nova nação se levantou. A América foi constituída para que eles reinassem. 1948, nesse momento, os judeus passavam pelo Holocausto, onde Hitler se levantou e em 6 anos exterminou 6 milhões de judeus. Nesse momento, vale de lágrima, mas em 1948, o triunfo, Israel volta a ser nação, amados. Os profetas anunciaram que o povo de judeus retornaria. Então, enquanto eles estavam no momento de choro, eles entenderam isso. Em 67, enquanto os exércitos atacavam, tinha lágrima ali. O que o Senhor fez? Trouxe a ele a guerra dos 7 dias. Lágrimas houve, dos 6 dias, né? Houve guerra, mas trouxe unificação. Então, pela primeira vez em 2000 anos, o povo judeu orou no Muro das Lamentações. Tudo tem um sincronismo, amados. Então, o papai está escrevendo nos céus. É o quadro de aviso dele para mim e para você. Amém? Deus acendeu essas 4 luas de sangue, amado, para dizer para mim e para você, filho, se prepare. Abril de 2014, outubro de 2015, mas não fica esperando chegar, não. Março, abril, Páscoa, depois outubro, festa das cabanas, não fica, não. Vamos reagir agora em nome de Jesus. Quando começarem a ver esses sinais, amado, levantai as vossas cabeças e se alegrai, porque a sua redenção está próxima. Então é noite de júbilo, é noite de alegria, porque 2 luas já se passaram, 2 vão chegar, e eu me alegro no Senhor, porque a minha redenção está próxima. Aleluia! Amém? Pastora, mas eu não estou muito preparado, meu filho, essa é uma noite de se preparar. Meu pai faleceu em novembro
E foi algo interessante. Eu dizia assim, Senhor, ele não vai sair dessa terra enquanto ele não se render ao Senhor. Não vai. Está decretado. Quando eu fui em Jerusalém, nós tivemos uma ministração lá. E nós estávamos no lugar do Sermão da Montanha. Pedra, areia. E ali o pastor disse assim, olha, você tem a oportunidade de pegar aqui uma pedra de cada um dos seus familiares, pai, mãe e irmão. Pegue. E nós vamos orar aqui. Você vai decretar a rendição deles. E eu fiz exatamente isso. E quando meu pai começou a passar por aquele momento de enfermidade, eu falei assim, Senhor, eu tenho uma pedra com o nome dele, e esse coração dele não vai ser mais de pedra. Eu não aceito aquela vida de deboche que ele fazia da tua palavra, mas ele vai se render, não vai sair daqui enquanto não se render aos teus pés, Senhor. Esse é o meu decreto. E o meu pai nunca foi um pai presente, nunca foi. Ele me colocou no mundo, somente isso. Trabalhava muito pouco. Se falar muito pouco, até cansava para ele, né? Mas ele levava a vidinha dele. Mas ele começou, em fevereiro do ano passado, começou um processo nele, a próstata dele deu um problema. Aí eu comecei a acompanhar ele. Eu era a única filha dos 5, 4, que minha irmã mora nos Estados Unidos, mas dos 4 eu acompanhava. Logo eu, que era o que ele mais fazia era debochar da palavra. E eu falei, Senhor, eu vou cumprir a tua palavra. Tua palavra diz, honra pai e mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Para que você não viva em densas trevas. Eu falei, se eu for olhar pelos olhos humanos, eu vou dizer, não fez nada por mim, o que eu vou fazer por ele agora? Eu falei, Deus, eu vou fazer porque é pela tua palavra. E o Senhor vai me honrar. E minha irmã caçula disse assim, eu posso até te ajudar, mas vai ser por você, por ele não. Eu não consegui fazer pela minha mãe, ela morreu igual um passarinho, um acidente de carro, eu não pude fazer nada. Eu vou fazer por ele. E eu disse assim para ela, olha, eu estou cumprindo a palavra. Ela disse honra. E eu vou dizer algo para você, faça isso. Você vai poder ver isso, os seus filhos fazendo por você. Não falei mais nada. E foi, amados, fevereiro, março, abril. Confesso a vocês, foi cansativo. Cada vez que eu chegava, um homem fumante, passou uma vida fumando, bebia, uma vida totalmente desregrada. Eu falei, Senhor, como vai ser? Toda vez que eu fazia um risco cirúrgico para ele fazer alguma intervenção, lá eu era reprovado, o pulmão dele não aguentava. E eu falei, e aí? Aí reuni os irmãos, não, libera ele. O médico falava assim, vocês têm que assinar. Assinávamos a liberação da cirurgia para o pneumologista, ele ia. Saía da condição. Mas chegou no finalzinho, eu comecei a perceber algo. Meu pai nunca agradeceu, nunca. E ele começava a olhar e falava assim para mim, puxa, se não fosse você eu estava enrolado. Eu falei, por quê? Você deixa o teu trabalho, você nem almoça. Eu falei, almoçar para quê? Não tem problema, eu venho aqui, amados. Eu saía do meu trabalho 2 da tarde, passava, pegava ele, eu voltava para minha casa 7 da noite. Sem almoçar, sem lanchar, acompanhando. E ele começou a olhar isso, 77 anos de idade, ele nunca agradeceu, nunca ele foi grato. Ele achava que o mundo vivia em torno dele. E ele começou a agradecer, porque eu estava acompanhando ele, porque eu fazia a relação de remédios para ele, porque eu orei por ele. E aí o papai é bom demais, começou a colocar para dormir com ele, nós contratamos enfermeiros, e o primeiro que foi dormir com ele era um testemunha de Jeová. Eu falei, aleluia, Senhor, o Senhor é bom demais. E o homem ministrava para ele sobre céu e inferno. Toda noite, quando ele ia dormir, ele ouvia sobre céu e inferno. E ele tinha um medo terrível de morrer, um medo de inferno, um medo de cemitério. E o rapaz ministrava. No dia seguinte, ele falava assim para mim, me questionava sobre a Bíblia. Eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? O que está acontecendo? E eu queria saber de onde. Aí descobri o testemunho de Jeová. Eu falei, aleluia, Senhor. Aí durante o dia, o Senhor coloca um outro rapaz enfermeiro cristão. E começou a ministrar, intensificou a palavra. Então de dia ele ouvia a palavra, à noite ele ouvia a palavra. Parou céu e inferno à noite, pegou esse rapaz do dia e colocou à noite. E esse rapaz orava com ele. Todas as noites, amado, ele não assistia mais televisão para dormir. Ele ligava o radinho dele e ele ouvia a palavra de Deus no rádio. No dia que ele foi para a última cirurgia dele, que aí apareceu um câncer lá no intestino dele, ele disse assim para mim, vai dar tudo certo. Ele falou, olha, o padre lá, nem me lembro qual, ele canta essa música, vai dar tudo certo. Eu falei, vai mesmo, vai dar tudo certo. Crê somente. Aí ele ficou olhando, não, eu creio. E esse enfermeiro nos acompanhou, internei ele ali, amado, foram 29 dias, se eu não me engano, de UTI, de hospital, o melhor hospital da cidade. Vou dizer algo para você,
Se Deus não estiver no controle, meu filho, esquece. Você entrou lá, você está frito. Infelizmente, então bota a tua fé, exercita a tua fé. Eu não vou depender de médico. Olha, se tiver médico aqui, vai me... Pastor, você vai acabar com minhas consultas, amados. O melhor hospital da cidade. Ele pegou todas as infecções hospitalares que podia ter dentro daquela UTI. Todas, durante 29 dias. Ele tomava antibiótico, que a dose era R$4.000. Ele tomava antibiótico todos os dias e os médicos já não sabiam mais o que dar para ele para combater. O melhor hospital da cidade, o melhor plano de saúde, Unimed das melhores, não conseguiu salvar ele. Nos últimos dias, o que aconteceu? Eu fui tirada de cena, eu me senti mal, eu falei, Deus, eu não estou indo mais lá, o que está acontecendo? Mas Deus permitiu que meus irmãos se achegassem e nesse momento eles pudessem ver tudo que eu declarei, honra. Essa minha irmã, durante 10 dias seguidos, ela ia para o hospital de manhã e ela saía só à noite, amados. Por 10 dias. Aqui disse que não ia se preocupar com ele. Ela ia lá e falava assim, a cabeça dele está torta. Não, mas a boca não pode ficar assim. Não, mas eu tenho que... Não, mas o colchão... 10 dias ela intensificou o que em 40 anos da vida dela, ela não fez. Mas ela fez isso. Então ela honrou nos últimos minutos. Deus deu a oportunidade dela honrar. Na hora do enterro, eu disse assim para ela, depois que eu dei uma palavra, eu falei, a minha maior alegria é de ver que você honrou nos últimos minutos. Ela chorou muito. O que está acontecendo? Aquele pastor que ministra para casais, esqueci o nome dele lá, o marido dela está sendo movido. Um promotor de justiça lá, reconhecidíssimo na cidade, é marido dela. Está sendo impactado pela palavra de casais que ele ministra pela internet. Chama ela e todos os dias eles estão vendo, a palavra está entrando, amados. Isso é oração, nenhum deles vai sair dessa terra se não se render ao Senhor Jesus. Meu pai confessou ao Senhor e dormiu no Senhor. O semblante dele, amados, era de descanso. Então, o que eu estou dizendo com isso? Amados, creia até o fim. Creia até o fim. Pastora, mas ele morreu. Meu filho, melhor ter ido para o céu do que ficar vegetando na terra sem o Senhor. Melhor ir para o céu. Então ele foi para o endereço certo, a casa do Pai. E eu declaro que eu e você vamos enviar cada parente nosso para a casa do Pai. Não vai para o inferno. O que queria ir para o inferno nasceu na família errada. No nome de Jesus, amados. Mas vai para o céu. Crê somente em nome de Jesus. Então eu e você estamos prontos para ser tirados da terra, amado? Fala a pessoa que está ao seu lado. Você está pronto para ser tirado da terra? Se ele ficou com uma cara assim, de interrogação, fala assim para ele, se alegre, o Rei dos Reis está voltando. Deus é bom demais, aleluias. Amados, crê somente, amém? Todas as datas que eu dei aqui, amados, foram ditas pela NASA. A NASA fez esse estudo referente ao povo judeu. Então, amados, Deus está movendo no meio do coração de cientistas, de pessoas do mundo inteiro, para mostrar, filhos, eu estou escrevendo nos céus, para que você saiba que eu estou voltando. Amém? Feche teus olhos. E eu gostaria que você meditasse nisso agora. Nós começamos falando de omissão. E muitas vezes nós fechamos nossos ouvidos e nos omitimos, amado. Muitas vezes o pastor dá direção, estuda a palavra, medita, busca conhecer mais. Às vezes nos tornamos negligentes, omisso. Mas hoje é uma noite de você falar para o Senhor assim, Senhor, eu te peço perdão porque tenho sim sido omisso. Mas, Senhor, esses são os 4 primeiros dias do ano, Senhor. Eu declaro, Senhor, que eu começo nesse dia, nessa noite, Senhor, a me lançar mais em Ti. Porque eu sei, Senhor, de tudo isso que eu vi relatado, a trombeta vai soar, Senhor. Os mortos em Cristo vão se levantar. E eu, como estou vivo aqui, serei arrebatado, Senhor. Porque a Tua palavra me dá respaldo para isso. Mas, Deus, eu quero ler os sinais que estão no céu, Senhor. Ah, Jesus, me ensina isso, Senhor. Porque quando as pessoas disserem, Jesus está lá, colar, eu sei que isso não vai me enganar, Senhor, porque eu estarei totalmente preparado. Portanto, amado, esse é o momento de você perguntar para você mesmo, eu estou preparado para esse retorno? Para o retorno de Jesus? Eu estou preparado? Se hoje fosse, amado, seu último dia, você estaria preparado?
Se não desse para chegar ao culto de quarta, o culto de sexta, você está preparado? Você está certo que você está pronto para se reunir com o Senhor nas nuvens, no céu? Você está pronto para esse arrebatamento? O pecado da omissão, amado, nos deixa cego. E essa cegueira nos separa de Deus. E quem é expert em colocar a cegueira é o diabo. Então eu te convido nessa noite, você se colocar de pé onde você está. E nós vamos orar para arrancar, se há alguma cegueira, se há alguma surdez espiritual, nós vamos arrancar em nome de Jesus. Mas nós vamos baixar decreto, amado, de que nós somos o que a palavra diz que somos. Nós não aceitamos o decreto vindo do inferno. Nós vamos estar prontos para o tribunal de Cristo. Mas nós vamos passar pelo tempo que o Senhor tem determinado para nós aqui, como homens e mulheres que venceram sobre essa terra. Como os homens e mulheres que confessaram o que a palavra diz e viveram a realidade dessa palavra. Não vamos permitir que sintomas mundanos façam parte de nós. Nós somos tirados do Egito. Fomos tirados de lá pelo Senhor. Mas a Babilônia, nós temos que sair dela. A Babilônia é esse mundo que está de porta escancarada. Eu tenho que sair de lá. Você tem que sair de lá. Igreja, nós estamos perto de ser levados para a nossa terra natal. O Senhor está voltando. Mas a pergunta é, nós estamos preparados? Por se não forem, amados, ficarão em grande apuro. A tribulação será momento de dor. O inferno vai reinar. Então eu te convido nessa noite, aonde você estiver. Se você tem sentido que, pastor, eu não estou totalmente pronto. E eu vou desafiar você, não fica com vergonha não, meu filho. Deus se agrada daquele que tem o coração livre. Aquele que diz assim, Senhor, sou eu mesmo. Senhor, eu ainda tremo na base de pensar que o Senhor pode voltar hoje e eu não sair daqui, Senhor. Então eu te convido a você ficar em pé onde você estiver. E você orar junto comigo. Mas você poder levantar a tua mão e falar, Senhor, eu quero tudo do Senhor. Eu não quero viver mais pela condição que esse mundo tem riscado, traçado sobre mim. Mas eu quero viver pelo que o Senhor tem decretado sobre a minha vida. E o que o Senhor tem decretado vem do céu. Então, no nome de Jesus, nesse momento, eu quero que você abra a tua boca aí onde você está. E comece a falar com teu Pai. Enquanto os irmãos vão estar tocando uma canção, eu quero que seja o teu momento com Deus. Comece a enumerar para Ele aonde está sendo omissão. No orar, no meditar na palavra, no falar com o Senhor. Ou se você entrou aqui e não conhece ainda, não tem essa intimidade com Ele, eu peço também para você se colocar em pé. Eu quero orar com você, para que você possa usufruir do melhor dessa terra. Só tem uma rota, passar pela porta que é Jesus. E essa porta, amado, só você pode passar. Não tem como eu te levar pelas mãos. Porque essa porta, ela é a porta do teu coração. E ela tem maçaneta só pelo lado de dentro. Você tem que abrir ela para dizer, Jesus, entra e faz morada. Então eu te convido onde você está, fique em pé também. Faça parte desse exército que está em pé. E nós vamos orar junto. Então nesse momento, abra a tua boca e comece a falar com o Senhor. No nome de Jesus.